Existem encruzilhadas que chegam antes da coragem. Momentos em que a vida pede uma decisão e você ainda não sabe quem é o bastante para sustentá-la. Mas algumas jornadas não começam quando estamos prontos, começam quando já não é mais possível permanecer onde estávamos. Então alguma coisa acende, não uma certeza, só um primeiro fogo, como se, no meio da confusão, você percebesse que existe algo em suas mãos capaz de mudar o rumo da travessia. Mas nem toda a verdade chega pela luz. Há coisas que só se aproximam quando o barulho diminui e você finalmente se dispõe a escutar o que sempre esteve aí. Porque tudo que nasce de verdade começa invisível. Uma decisão, uma ruptura, uma nova versão de si mesmo. Antes de florescer, quase tudo amadurece no escuro, e depois de sentir, é preciso sustentar, dar forma ao que antes era só impulso. Então você percebe que certas passagens não são apenas mudanças, são iniciações. Há dores que ensinam, silêncios que consagram e limiares que não se atravessam do mesmo jeito. Depois que se entende que existe algo sagrado em jogo e chega o instante da escolha. Não entre o fácil e o difícil, mas entre continuar sendo acolhido pelo conhecido ou aceitar o chamado daquilo que pode transformá-lo. Depois disso, o caminho se move, ainda existe medo, ainda existe dúvida, mas agora existe direção. Porque quem escolhe a própria verdade já não pode andar como antes. A essa altura, o objetivo já mudou de nome, não é vencer o mundo, é atravessar a si mesmo. E logo se descobre que a primeira sombra não está fora, ela respira por dentro, ela reage, ela resiste. Nem toda força consiste em dominar. Às vezes, ela está em não recuar diante daquilo que em nós também é fera. Existem noites em que ninguém pode acompanhar seus passos. Noites em que só resta uma luz pequena e a honestidade de continuar andando com ela. É nesse ponto que a presença muda de forma. Já não parece ideia nem consolo, parece guia, como uma tocha acesa no limiar. Mas a travessia não obedece ao nosso controle, o que parecia firme gira, o que parecia certo sai do lugar. A vida move tudo. E então chega a hora de olhar sem desculpas, ver o que foi escolha, medo e omissão. Às vezes, a verdade fere porque foi vista. Depois, algo para, o parece parar, o mundo fica suspenso, as antigas respostas deixam de servir. E por um instante estranho, você percebe que não está perdendo o caminho, está sendo obrigado a vê-lo de outro lugar. Há portas que só abrem quando uma parte de nós aceita terminar. Não a mais viva, mas a mais antiga. Toda iniciação verdadeira exige isso, não carregar ao novo aquilo que já morreu por dentro. E depois da perda, começa um trabalho silencioso, misturar o que sobrou, recolher o que ainda pulsa, aprender nova medida. Nem toda cura é brilho, muitas vezes ela é paciência. Mas nem tudo que prende se parece com prisão. Há correntes disfarçadas de desejo, vícios com nome de prazer e pactos íntimos com a própria sombra que por muito tempo chamamos de identidade. E não se atravessa a noite de verdade sem dar nome ao que nos prende a ela, então aquilo que parecia seguro cai. Não porque tudo foi perdido, mas porque nem tudo merecia continuar de pé. E é só depois disso que uma luz limpa se torna visível, não uma luz que promete atalhos, uma luz que acompanha e permanece. Mas existem noites mais escuras do que outras, em que o medo fala com a voz da intuição. Noites em que o passado volta vestido de destino. Noites em que o caminho desaparece, tudo o que resta é a decisão de continuar. É aqui que a presença dela se torna inconfundível, não como alguém que afasta a sombra por você, mas como aquela que ergue a tocha e caminha alguns passos adiante.
Hecate não promete que a noite será breve, ela ensina a atravessá-la sem se abandonar dentro dela. Então, pouco a pouco, a clareza retorna, não como quem explica o mistério inteiro, mas como quem devolve contorno ao que era confuso. Você vê melhor, respira diferente, reconhece o que ficou de pé depois da travessia e percebe que alguma coisa em você amadureceu. Depois disso, já não é possível voltar a dormir do mesmo jeito. Algo chama, algo lembra, algo em você escuta o próprio nome como se o escutasse pela primeira vez. Não é condenação, é despertar. E no fim, você percebe que a jornada nunca foi sobre escapar da noite. Foi sobre aprender a entrar nela com mais verdade, mais presença e uma chama que não se apaga ao primeiro vento. Você não chega aqui como quem venceu tudo, chega como quem atravessou o que precisava atravessar. Olhou para dentro, tocou a própria sombra, seguiu a tocha no escuro e voltou diferente. Talvez essa seja a verdadeira travessia, não encontrar respostas prontas, mas tornar-se alguém capaz de caminhar entre os mistérios sem fugir de si mesmo. E talvez seja por isso que alguns caminhos começam numa encruzilhada e terminam no mundo. Porque, às vezes, só depois de passar pela noite é que alguém se torna inteiro bastante para habitar